como que os medicamentos mais vendidos no mundo surgiram na farmácia aí perto da sua casa. Você há de convir que eles nem sempre estiveram aí, né? E olha que interessante essa expressão. É mais provável que os medicamentos tenham encontrado o ser humano do que os seres humanos tenham encontrado os medicamentos. De onde que vem essa frase que eu gosto muito de dizer? Desde os 17 anos de idade, eu estudo farmacologia. Eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar de iniciação científica no laboratório de pesquisa. Hoje eu tenho 43 anos, então tem alguns anos já que eu trabalho com farmacologia. Eu tinha 17, 18 anos, quando eu comecei a fazer pesquisa em farmacologia. E dos diversos livros que eu li na época, e até hoje eu leio farmacologia até por curiosidade, por aprendizado também, o mais interessante é que quase todos os medicamentos que nós conversamos, eles foram acidentalmente descobertos pelo homem. O que leva a máxima é o seguinte: será que de fato o homem descobriu ou esse medicamento apareceu para o homem? Veja bem, há mais de 4.000 anos, aí na sua tela você consegue ver, o uso dos anestésicos começaram nos povos, nos assírios e nos egípcios, onde eles, por algum motivo, estou pensando como que isso aconteceu, perceberam que as folhas de uma árvore, que é essa árvore aí, ó, o salgueiro, melhorava febre, dores e todas as moléstias que acometiam o ser humano. Eu falei de 4.000 anos atrás. Só em 1763, mais de 5.000 anos depois, né, que um padre começou a contar para as pessoas o seguinte: galera, é o seguinte, olha, se você pegar a folha daquela árvore ali, que ela parece uma chorona, assim, uma árvore grande, ferver essa árvore, essa folha, na verdade, pegavam folha, pegavam a casca também da árvore, né? Especificamente, a casca tem uma concentração até maior, melhora as febres que os pacientes têm com malária e as dores também dos pacientes com infecções. Repara só, um hiato de mais de 5.000 anos sobre como que essas cascas e folhas dessas árvores tinham esses efeitos farmacológicos, né? E passou aí mais algumas décadas até químicos que trabalhavam diretamente com essa mesma casca de árvore descobriram que funcionava porque tinha um princípio ativo nessa casca. Você vai entender que isso tem tudo a ver com a medicação que você prescreve pós-extração de siso para o seu paciente. Tudo. A história, a ideia começou nessa árvore aí que eu te mostrei, na casca dela, onde foi descoberto, então, a salicilina, né? Que o nome já começa a te lembrar alguma coisa, né? Salix, que é o nome da árvore, né? Para salgueiro, que culminou aí, lá em 1875, a fabricação do salicilato de sódio. Olha esse nome, salicilato. Começa a lembrar o quê? Ácido salicílico AS, né? É isso mesmo. A história do AS começou aí. Só que antes de ser AS de verdade, esses extratos da casca da árvore, que eram usados para tratar aí reumatismo, acabava funcionando. Mas o paciente vomitava demais, né? Pacientes com artrite, pacientes com dores articulares, paciente vomitava muito, né? E tinha um cara que trabalhava numa empresa que o pai dele sentia muitas dores, especialmente dores reumáticas. E o pai dele falou o seguinte: cara, você trabalha numa empresa aí de química e tal, e se por acaso você não conseguia lá dentro pegar esse salicilato de sódio que a gente toma aqui, vomita pra caramba com ele, e talvez mudar um pouquinho ele aí, para eu não sentir tanta ânsia de vômito, tanta dor de estômago e tal. E foi justamente isso que um cara chamado Felix Hoffmann fez.
Ele trabalhava na Bayer, né, na Alemanha, e ele fez o quê? Ele criou um mecanismo, uma síntese orgânica, transformando o salicilato de sódio em ácido salicílico, e olha que legal aí, culminou na síntese da aspirina. Olha como é que foram as primeiras aspirinas. Inclusive, essa foto no meio aí, ó, que eu estou mostrando aqui, são as primeiras garrafas de aspirina que eu, pessoalmente, vi no museu na Dinamarca. As primeiras garrafas de aspirina eram desse jeito aí, ó, né? E ele chamou de aspirina, dando o nome aqui, né, do A, que é o acetil, né, que ele usou, e o spir, que para espiria, que era o nome da planta lá do salgueiro, que culminou na síntese da aspirina. Então, olha só a história que eu te contei agora. Lá de 4.000 anos antes de Cristo, acharam a casca de uma árvore que melhorava a febre, extraíram aquilo, descobriram que era um salicilato, um pai de um cara que trabalhava na Bayer criou o que? Aspirina. E começou aí a história dos medicamentos que você prescreve hoje. E veja bem, olha a quantidade de aspirina, só aspirina, que é vendida e sintetizada no mundo. Mais de 35.000 toneladas cúbicas são produzidas. Isso quer dizer o seguinte, se você dividir isso pela população, dá uns 300 comprimidos por ano por pessoa. Olha a quantidade que é vendido, né? Mostrando que o sucesso desse medicamento, né? Hoje nós prescrevemos não só aspirina, como diversos anti-inflamatórios e analgésicos baseados nessa história, que eu achei interessante trazer para vocês. E essa história é tão maravilhosa que, quando o primeiro homem foi à Lua, a bagagem dele era extremamente restrita, né? Se hoje você acha que embarcar com a mala de 23 quilos é um problema no avião, você levar uma bagagem para o espaço é ainda mais problemático, né? Então você não leva qualquer coisa. Mas na bagagem do astronauta tinha o quê? Aspirina, né? Literalmente, a aspirina foi para o espaço na colonização, na exploração da Lua, mostrando o quanto esses medicamentos têm uma importância para a humanidade, né? E não surpreendente, os 3 pesquisadores que descobriram como que a aspirina funcionava, em 82, eu tinha 1 ano de idade, o Bergstrom, o Samuelson e o John Vane descobriram que, na verdade, a aspirina funciona como? Se você viu as últimas aulas, você já sabe a resposta desse prêmio Nobel. Inibindo síntese de prostaglandinas. E sabe a justificativa? E eu já li o prêmio Nobel deles, o artigo do prêmio Nobel. A justificativa é, nós estamos dando o prêmio Nobel para os caras que descobriram como que a droga mais vendida no mundo funciona. Olha que legal, né? Então, olha a história desde 4.000 anos antes de Cristo até a síntese pela Bayer, uma das patentes mais caras do mundo, no medicamento mais vendido no mundo, que deu o prêmio Nobel para 3 pesquisadores que descobriram juntamente aí como é que isso funcionava. E vale a pena lembrar que o John Vane, o aluno do John Vane, que fez o ensaio que o ajudou a descobrir como que a aspirina funcionava, é um brasileiro, Sérgio Henrique Ferreira, um dos maiores pesquisadores que já tive a honra de conhecer, viajar e às vezes conversar sobre ciência. Sérgio Ferreira é um aluno do John Vane, que foi o brasileiro que fez todo o ensaio biológico para que o John Vane descobrisse como que a aspirina funcionava. Então tem aí uma contribuição gigante, e no discurso do prêmio Nobel do John Vane, o John Vane fala especificamente do Sérgio Ferreira
agradecendo o Sérgio Ferreira, um grande pesquisador brasileiro, com inúmeros trabalhos e contribuições aí, enormes para a ciência. Então, o Brasil, de certa forma, teve uma contribuição grande para o entendimento de como que os analgésicos mais vendidos no mundo funcionam. E eu não poderia deixar de te contar isso, porque é um grande orgulho para a gente saber que carregamos na história da ciência o nome do Brasil como o berço, um dos maiores pesquisadores na área de inflamação e analgesia. Tá bom? Só que aí, cara, essa briga não ia ficar barata, né? A Bayer lançou a aspirina e começou a vender loucamente, e veio uma empresa e falou assim, não, a gente consegue fazer uma alternativa à aspirina que tenha menos efeitos colaterais que a aspirina. Lançou então aí, em 1956, o Tilenol, tão comum na prática odontológica, até às vezes muito mais comum do que a própria aspirina, né? Já que nós vamos discutir daqui para frente, a aspirina tem um efeito mais potencializado sobre a coagulação sanguínea, que inclusive é um dos motivos pelos quais ela é prescrita por uma grande parte da população terrestre, que dizem que uma aspirina ao dia, é uma frase, um jargão médico, uma aspirina ao dia dobra a sua expectativa de vida depois de 50 anos, né? Justamente porque a aspirina tem um efeito anticoagulante e que pode ajudar em pacientes que podem ter efeitos trombogênicos a não ter infartos e obstruções vasculares. O Tilenol chegou então para a briga. Assim, ó, galera, já temos um medicamento novo aqui que não tem os problemas que a aspirina tem. Só que, se você sabe um pouquinho de química orgânica, você vai entender o seguinte: no metabolismo do paracetamol aí, quando você satura a conjugação do paracetamol com glutationa, aí, mostrando na tela aí um pouquinho para quem curte química orgânica, a conjugação do paracetamol com glutationa é saturável. O que acumula esse metabólito intermediário aqui, que é a N-acetilparabenzoquinona-imina, que quer dizer o quê? Morte do seu fígado. Tá? Se você toma paracetamol em excesso e satura as vias seguras de metabolismo, te sobra esse metabólito, que é o cara que vai matar o fígado, explicando aí por que pessoas todo ano morrem por overdose acidental de paracetamol, tá? E qual que é o problema da overdose acidental de paracetamol? É um medicamento que ele tem um limitado potencial analgésico. Especialmente tem um baixo efeito anti-inflamatório. Nós vamos falar disso nas próximas aulas, onde eu vou te mostrar como é que prescreve paracetamol. Muitas vezes, lesões mais graves, cirurgias mais pesadas, vão requerir uma prescrição medicamentosa diferente, que o paracetamol não teria tanto efeito. E o paciente acaba tomando muito paracetamol, achando que tomar muito paracetamol vai melhorar a dor e vai melhorar aí o edema. Mas não adianta. Tem procedimentos operatórios que o paracetamol não vai ser eficaz. E por isso é importante você continuar aqui assistindo esse curso, porque eu vou te mostrar quando ele funciona e quando ele não funciona, o que você faz. Porque se você não souber o que faz, o que acontece é isso que está na tela aí para você. O paciente vai tomar overdose de paracetamol e vai morrer de lesão hepática. Tá? E olha só aí, não só a ingestão acidental também pode causar morte do paciente, como também, muitas vezes, os pacientes usam paracetamol para suicídio,
uma morte lenta, extremamente dolorosa, e rolou uma época um desafio na internet que matou alguns jovens de quem tomava mais paracetamol e não morria. Pensa o cara que perdeu a brincadeira. Morreu. E não morreu na hora. Morreu sofrendo dias, que a lesão hepática não mata em horas, né? Pode demorar horas até dia para matar. Tá? Então, quer dizer, nós temos um papel enquanto dentistas, não somente de prescrever corretamente, mas também informar o paciente que tomar esse tipo de coisa na brincadeira não faz nenhum sentido, né? E seguindo no histórico, já acabando aí a parte do histórico, além do potencial anti-inflamatório da aspirina, um grande aliado aí no tratamento cardiológico, a aspirina, a partir de alguns anos, mas especificamente depois de 2002, deixei na tela para você aí um artigo mostrando que a aspirina também pode ser utilizada como um adjunto aí, evitando ataques cardíacos e derrames em pacientes de alto risco, em uma dose menor, né? Geralmente 1/10 da dose que se usa como analgésico anti-inflamatório, e em 2020 confirmou no Lancet, uma grande revista, que era ainda das melhores opções para a prevenção secundária de doenças cardiovasculares. Lembrando que o paciente então, que toma aspirina para fins cardiovasculares, o dentista, ao intervir cirurgicamente nesse paciente, tem que, de maneira assim, tranquila, fazer uma anamnese correta, mas também conversar com o médico para entender se a aspirina está sendo utilizada sozinha ou associada a outros inibidores de agregação, porque o paciente pode não saber, inclusive, que ele toma aspirina por esse fim. Uma coisa é o paciente saber que ele toma aspirina para não ter derrame e infarto. Outra coisa é o paciente saber que a aspirina reduz a coagulação, o tempo e os parâmetros de coagulação sanguínea, que vai variar de paciente para paciente, né? Em um paciente normal pode não ter nenhum efeito na cirurgia, você pode nem saber disso. Mas no paciente que já tem uma deficiência e ainda toma aspirina, isso pode ser clinicamente relevante. Tá bom?